Amados, boa noite. Aqui eu sou Elias Ramos, quem chegou no canal agora, recentemente. Aqui é um canal que fala de Deus para você, estudamos a palavra de Deus. E se você não é cristão, espírita ou de qualquer outra religião, ortodoxa, ou seja lá o que for, qualquer religião, seja bem-vindo. Mas se você é cristão, esse canal também é para você. Seja católico, seja crente, seja qualquer religião cristã, né? Vou orar. Santo Deus, bendito Pai, te agradeço por esse dia, por essa noite. Já se aproxima, já estamos na noite, né? Que possa, Senhor, abençoar os lares, as famílias, os pais, mães, filhos, avós, avós, tios, tias, e assim por diante. E quem tem padrasto, madrasta, também abençoe, Senhor, grandiosamente. Abençoe as criancinhas que são o seu reino. Senhor, proteja as crianças do Brasil. Essa também, Senhor, que abençoe lá aqueles hospitais, vem curando aqueles que o Senhor conceda a cura, vem libertando também nos presídios, quem, Senhor, vem, se for digno de libertação. Vem libertando, Senhor, a alma angustiada, que pode estar em angústia. Vem curando todas as enfermidades em Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, que a gente conhece como Jesus, que é a mesma coisa. Mas seja conosco, Senhor. Abençoe a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos ao estudo de Hebreus que a gente estava. A gente vai pular alguns capítulos. Hebreus 10, eu vou ler agora alguns versículos. O hebreu, ele começa a falar coisas complicadas. Só quem é evangélico, quem é crente, vai saber. E quem não é, vai pelo menos entender. Eu vou dar em Hebreus 10, 19 até 31. Depois, amanhã, devo ler 32 em diante. E fala assim, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos a administração, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. É só uma pausa aqui, para continuar depois. Aqui fala que não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos a administração, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. Tem muita gente que deixou de ser diz que é crente, mas não vai na igreja. Isso temos que ter cuidado com isso. E não está satisfeito com a sua igreja, procura outra. Mas não fica aí na igreja, não. Porque se viver deliberadamente em pecado, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível, de juízo, fogo vingador, presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e trajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aqui ele faz uma comparação da lei de Moisés, que horrível coisa. Na lei de Moisés, se tiver 2 ou 3 testemunhar contra ti, que quebrou a lei de Moisés, ele é condenado sem misericórdia. Aí faz essa comparação com a lei de Moisés: quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, ou seja, que profanou o sangue da aliança, que foi iluminado, foi liberto e depois voltou à sua condição anterior. Igual o porco, a porca, que foi lavada e depois voltou ao chiqueiro. É um comparativo, né? Voltou aos pecados antigos. O qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É o Espírito Santo, o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Se o julgamento começa pelo povo de Deus, se o julgamento começa pelo povo de Deus, que será daquele que não é povo de Deus? A qual a graça não se estende a eles. Porque Deus deu o livre-árbitro. Não basta dizer: eu creio em Jesus. Não basta dizer: eu sou povo de Deus. Mas os seus frutos demonstram isso. O Espírito da graça te preenche e te dá essa certeza. Tem muitos que falam isso de boca cheia: eu sou servo de Deus, eu sou cristão, mas creio em tanta coisa além de Jesus. Creio em tantos, vamos dizer, tantas entidades, outra coisa. Uma hora está crendo em Jesus, outra hora está crendo lá naquele santinho, naquela santinha, faz oração para aquela santinha, aquele santinho, ou para aquela entidade. E vitupera o Espírito da graça. Se o povo de Deus que vai ser salvo será julgado, horrível coisa será, porque ainda será julgado e com abaixo da graça. E terá misericórdia. Imagina aqueles que não terão a graça, porque as coisas estão se apertando. O Senhor está para vir. E se Ele não vir agora, nós vamos para Ele, porque o ser humano, ele, com mais força que ele tem na vida, não coceirinha na mão, mais coisa que ele tem de força, vigor físico, é 120 anos. Talvez menos, talvez mais, muitas dores, muitas coisas. Hoje eu sinto coisas que quando eu era novo, quando eu tinha 30, 40 anos, não sentia. Eu tenho problema de varizes nas pernas, não consigo correr como corria. Eu estava até na musculação e cheguei a fazer luta de Mike Tyson. Parei porque as pernas não aguentavam, as varizes. Hoje, se eu andar um pouco, a perna incha. Mesmo eu tomando remédio para varizes, para inchar, incha. É da minha idade, né? Meus problemas. Todos nós temos problemas quando chegamos a uma certa idade. Todos nós vêm aparecendo os problemas de saúde. E quando chega a 80, 90, quem tem muita força chega a 120, poucos são aqueles que chegam até essa idade com vigor físico. Mas depois disso, depois de 70, é canseiro e fardo. E aqueles que são muito fortes chegam até 100, 120 anos, mas não é a mesma coisa que lá seus 20 anos, seus 30, 40. Mesmo que seja muito forte. Mas todos nós vamos, um dia, encarar o tribunal de Cristo. Seja quando ele vir, ou seja quando a gente for. E o Espírito da Graça, se você ofendeu o Espírito da Graça, foi iluminado,
e diz que crê em Jesus, mas crê em meia dúzia de entidades. Só lembra de Jesus quando alguém fala de Jesus para você? Antes você vai lá, acende uma velhinha, um santo, um santo. Isso não, Deus não divide sua glória com ninguém. Então a gente já fomos iluminados, já entramos no Santo dos Santos pelo sangue vicário de Jesus, que no Velho Testamento, no Templo de Jerusalém, tinha um santo onde sacrificava e tinha o Santo dos Santos, onde ficava a arca, ficava a mesa, acho que os pães da preposição ficavam no santo. E ficava a arca e lá, dentro da arca, a vara de Arão, os 10 mandamentos, o maná, os querubins da glória ali em cima da tampa da arca. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aquele véu, quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado. Então aquela cortina que tinha separado entre o santo e o santo dos santos foi desfeita. Hoje a gente chegamos a Deus, não precisamos sacrificar animal nenhum para pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus foi o único sacrifício nosso. Seu sangue tirou nossos pecados. O Espírito da graça nos testifica disso, desde o momento que você creia realmente em Jesus. O Senhor Deus tem nos abençoado grandiosamente com sua palavra, com a instrução do seu Espírito. Aqui eu posso até ler mais à frente, mas ainda dá para ler. Espera aí, vamos ler o 32. Lembrai-vos, porém, de dias anteriores, em que, depois de iluminado, suscitaste grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornai-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos carcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compaz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos intentando da fé para a conservação da alma. Aqui fala de uma passagem sobre os encarcerados, foi os crentes primitivos, né? Que foram perseguidos, deram seu patrimônio, ajudaram, né? E aí a gente pode ajudar também. E tem a confiança em Deus, que a gente temos um patrimônio. Quando a gente dá ajuda do nosso espólio, ou seja, a gente ajuda quem pode ajudar com nossos bens, nós temos um patrimônio no céu. Isso não quer dizer tridismo, oferta ambulante, nada disso. Quando você vê uma pessoa necessitada, você vai lá e ajuda. Você pode ajudar? Ajuda. Você não pode, amém. E o justo viverá da fé. A fé vem de Deus. A fé não é uma palavrinha tão pequenininha, 2 letrinhas também, né? Mas a fé vem de Deus. E só tem fé quem lê a palavra de Deus, lê e ouve a palavra de Deus. Aí nasce fé no nosso coração. A fé é aquilo que a gente não viu, mas creu que vai acontecer, e aconteceu. Pela fé, o mundo foi feito. Pela fé, tudo que está em torno de nós vai ser desfeito. E pela fé, mesmo que nós morramos, vamos ressuscitar com Jesus. Já estamos ressuscitados, porque teremos um novo corpo. Em outras lives anteriores, eu falei que Deus tem preparado um novo corpo para os seus santos. E esse corpo é vestido, é um vestido. O Espírito, que é de Deus, habita nesse corpo, enquanto vivemos. Depois que vai,
sai o espírito, o corpo volta à terra. Não tem sentido nem coisa. Nossa alma, nosso entendimento, está muito ligado ao espírito, tá? E à carne, quer dizer, a carne. Mas é o espírito que dá forma a esse corpo. É o espírito. Se seu espírito está avivado na fé, seu corpo vibra. É a vibração. Viva bem. Tem saúde espiritual. Às vezes pode não ter saúde física, mas vai ter uma saúde espiritual. E pela fé, muitos venceram reinos. Depois, em Hebreus 11, amanhã a gente vai falar a certeza da fé. Esse live eu vou fazer bem pequenininha, já vai dar 15 minutos. Já deu 15 minutos. Compartilhe, se puder, dá um joinha. E assine o canal, porque eu estou mandando para o Zap, e o Zap está me travando. Eu antes mandava 100 e poucas mensagens para o Zap de uma vez, dava 5, parava, depois dava 5, ou seja, todos os contatos eu mandava para o Zap. As pessoas não têm o trabalho de ir lá no YouTube procurar. Mas muitos veem, outros não veem. Mas muitos só vêem se eu mando. Eu pedi a vocês que procurem no YouTube Elias Ramos, letras minúsculas. As lives anteriores. Reveja. E é um estudo da palavra. Se quiser fazer um comentário, lá está aberto para comentário. Eu não prometo ver toda hora, mas de vez em quando eu vejo. Porque eu tenho meus dias também, minhas netas, meus afazeres. Ficai com Deus, Deus os abençoe, que a graça e misericórdia do Senhor Jesus, que o Espírito da graça vos dê a paz, dê a tranquilidade, liberte de todas as enfermidades, de toda a angústia, que dê as santas consolações a todos vós. Ficai com Deus, Deus os abençoe, que a graça de Deus alcance todos os corações.